Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Eu espero que sim. É o seguinte, hoje a gente tá indo para a segunda aula. Eu prometo para vocês que essa aula já vai ser bem mais legal. Eu sei que vocês estão ansiosos para pôr a mão na massa, para começar a fazer a parte legal do projeto. Mas eu peço um pouquinho de paciência e eu quero dar um recado para vocês. Eu tô gravando as aulas na sequência e é muito importante que vocês assistam elas nessa sequência e assistam todas as aulas. Não adianta você querer pular para a última aula para fazer a parte legal, porque assim, você vai fazer um projeto junto comigo, a gente vai criar uma landing page, vai ser uma landing page muito louca, mas você vai perder todo o processo e o entendimento do porquê eu tô fazendo aquilo, de como eu tô fazendo aquilo. Então, o interessante não é fazer o projeto. O interessante é você entender o projeto, entender o que você está fazendo, para depois você conseguir fazer sozinho, entendeu? Então, a gente vai para a segunda aula, eu vou dar mais algumas dicas, hoje já vai ser bem mais legal que a primeira aula. Na primeira aula a gente só viu um pouquinho de interface do Figma, como funciona, alguns comandos e tal. Hoje eu vou passar mais alguns comandos um pouquinho mais avançado e depois eu acho que tem só mais uma aula dessa. E depois a gente já vai para a aula prática, que aí sim o bicho pega. Então bora pro Figma. Então bora lá, galera, a gente tá aqui no Figma já. Então vamos relembrar aqui, pra gente começar um novo projeto. Vamos apertar um Ctrl N. Vamos vir aqui em Design File. Design File, meu inglês é foda. Para quem lembra, a gente vai vir aqui em Frame. Vamos abrir um projeto aqui. Então tá aqui o nosso primeiro frame. Uma coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês, a gente tem muito atalho aqui no Figma. Eu vou falar alguns, eu já falei alguns, eu vou falar mais alguns hoje e no meio do processo todo eu vou falando mais. Mas sempre que você quiser consultar, é só você vir aqui, ó. Você vem aqui, clica em Help e você vem aqui, ó, Keyboard Shortcuts. Ele vai abrir aqui, ó, todos os atalhos que o Figma tem. Infelizmente, acho que a única coisa que eu posso reclamar do Figma é que a gente não pode alterar os atalhos que já existem, tá? Então, mas aqui você consegue ver tudo, ó. Então, se você ficou com alguma dúvida ou quer descobrir algum comando novo, é só você vir aqui, ó. Então, ele tá separado aqui nas abinhas, ó, por ferramentas, view, o zoom. Então, é só você vir aqui e consultar. Aqui tem todos os atalhos possíveis, tá bom? Pra gente fechar isso aqui, é só vir aqui no xizinho e boa. Agora uma outra coisa que a gente vai falar aqui são dos grids. Então quando a gente clica aqui em cima do frame, ele abre a propriedade do frame. Lembra que cada elemento que a gente clica, ele abre a propriedade aqui do lado, certo? Então, para a gente criar nosso primeiro grid, é só a gente vir aqui, ó, tem Layout Grid, é só a gente clicar em cima do mais ou em cima do nome. Eu vou clicar aqui, ele já criou o nosso grid. Esse é o grid padrão que o Figma coloca quando a gente cria ele, mas é um grid que a gente não usa. Então, como a gente faz para alterar isso aqui? A gente clica aqui em cima e aqui, ó, a gente tem coluna, que é esse que a gente vai usar, e a gente tem linhas, que é um que a gente também não vai usar. Eu nunca usei isso, então é sempre em colunas. Essa parte de colunas é um pouco complexa, é um pouco pessoal também, e depende também de como vai ser projetado, aonde vai ser projetado e desenvolvido o site, tá? Então aqui a gente configura como a gente quer isso aqui, tá bom? Então vamos supor que é um site, deixa eu arrumar aqui deixa eu deletar ele, deixa eu arrumar aqui como se fosse um site de verdade. Então ele ia ter 1920 por, sei lá, vamos supor que seja 3.000 de altura. Então o meu arquivo tá aqui, ó, pronto. Eu vou desenvolver um site novo aqui. Então aqui eu vou colocar o nome do site, aula 2, vamos supor que é o nome do seu site, certo? Aqui a gente pode colocar também, ó, home, desktop. Então a gente já começa organizando o projeto. Então se eu fosse criar um projeto, eu ia vir aqui já, ó, já ia colocar aqui também, ó, projeto. Então a gente precisa começar agora com o grid, certo? Então a gente vai clicar aqui. Depois a gente vai vir em colunas. Então aqui a gente começa a configurar esse grid. Eu vou passar um grid que eu utilizo no meu site, tá? Mas como eu falei, depende de alguns fatores aí. Depois, se vocês quiserem, eu faço uma aula só falando de grid, que é uma coisa que muita gente tem dúvida, inclusive, tá bom? Então, ó, eu costumo usar sempre aqui, ó, 12
tá bom? Aqui é a cor das linhas, então pessoal também, você pode escolher o que você quiser. A vermelha é padrão, eu sempre usei ela. E aqui é a opacidade que você quer, então você pode mudar tudo isso daqui. Uma outra coisa que a gente pode mudar aqui é o gutter. O que é o gutter? O gutter é esse espaçamento entre uma coluna e outra, tá? Isso é uma coisa muito importante, porque é o que vai dar toda a cara para o seu site de espaçamento, etc. Normalmente usa 20, 25 ou 30. Eu costumo usar 20 já por padrão, então eu nem mexo nisso. E aqui na margem é o seguinte, a gente tem que fazer um cálculozinho, mas como eu falei, não é uma coisa que eu vou entrar em detalhe agora, depois eu explico, eu crio uma outra aula se vocês me pedirem aqui nos comentários. Aliás, se você tá gostando da aula, já deixa o likezão aí pra gente, pô, não custa nada. Então, é o seguinte, eu vou colocar aqui margem 320, e aqui eu já tô com a minha grid pronta, tá bom? Então, ó, se eu criar um arquivo novo aqui, ó, e colocar a largura de 1280 e centralizar, você vai ver que ela já está certinha, porque esse é um padrão que eu uso, como eu falei, eu uso sempre 1280 de largura e eu já configurei aqui para ficar dessa maneira. Então essa é a forma que eu utilizo o grid, tá bom? Uma outra coisa, o grid, se você tiver que mudar o tamanho aqui da sua tela, ele vai acompanhar. Então você pode criar grid para desktop, você pode criar grid para mobile. Então se a gente vier aqui, ó, criar um novo frame, você vai ver que ele não tem nenhum grid. Se a gente duplicar o arquivo, dando Ctrl D, ele já puxa o grid junto, tá bom? Então, se você for fazer mais de uma tela, você pode fazer isso. Mas, às vezes, você já está cheio de elemento aqui, e você fala, puta, meu, e agora? Se eu der um Ctrl D, ele vai levar tudo junto. Então, a gente vai clicar nesses 4 pontinhos aqui, vai criar um novo estilo de grid, tá bom? Então, a gente clica no maisinho aqui e coloca o nome aqui. Então, esse aqui vai ser o grid padrão, sei lá. Você pode colocar qualquer nome aí, tá? Criar mais uma página aqui. 1920 por, sei lá, a altura que for. E eu vou vir aqui. 1280 não, 1920. Então eu vou vir aqui. Eu vou usar ele de novo. Então você pode ver que tá igual. Uma outra coisa agora que eu lembrei. Eu uso 1920 aqui de largura. Por quê? Porque é uma resolução que muita gente usa. E essa grid, ela é como se fosse uma área de segurança. Então todo o seu conteúdo principal do site tem que estar aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo abrir um projeto meu aqui para exemplificar isso. Eu vou abrir o Poxnet. Então aqui está o projeto, certo? Eu vou clicar aqui. Uma outra coisa, se você quiser, aqui ó, tá vendo que ele tá com um olhinho? Então aqui eu consigo mostrar o meu grid e tirar o meu grid. Uma outra coisa que eu posso fazer, em vez de ficar clicando aqui nesse olhinho, Shift G. Então eu aperto o Shift G, ele some, aperto o Shift G, ele volta. Um detalhe, se eu clicar aqui, quando eu abrir o projeto e aqui tiver fechado e eu apertar o Ctrl, o Shift G, ele não vai funcionar. O atalho não vai funcionar se o olhinho no início estiver fechado, tá bom? Então você vai falar, puta, não tá funcionando? Não, não é isso. É que primeiro você tem que habilitar ele aqui e depois sim você usa o Shift G e ele vai funcionar perfeitamente. Então você pode ver que esse layout aqui, ó, ele tá feito todo baseado dentro do grid, tá vendo? Ó, todas as informações que são pertinentes, elas estão dentro do grid. Esse grid para que serve? Ele serve para várias coisas e eu não vou me detalhar muito, eu já estou falando mais do que eu deveria sobre grid, mas tá bom. Então, ó, mas você pode perceber que ele está todo feito em cima do grid, tá? O lance que eu falei que você pode colocar algum elemento para fora seria, por exemplo, essa imagem. Se ela fosse desse tamanho todo aqui, ó, não teria problema. Porque ela vai aparecer inteira para quem tiver resolução grande e para quem não tiver, ela vai aparecer aqui, ó. Tá vendo? Então eu não vou perder nada demais, não é um conteúdo relevante, não é nada que eu falo, puta, fudeu, o cara não... Então, assim, é uma informação importante, ela tem que estar dentro aqui do nosso grid, tá bom? Então é isso,
Não vou mais falar de grid, dá pra estender muito esse assunto, tem muita coisa legal, mas eu vou fazer uma outra aula. Se eu tiver bastante curtida aí, se tiver pedindo, pede aí no comentário se você quer saber mais sobre grid, que a gente vai fazer um aulão só de grid. Aproveitando o gancho que eu tô com esse site aqui aberto, é o seguinte, pra gente ver esse site em tamanho real, a gente tem que apertar Ctrl 0, certo? Então aqui ele está 100%. Aqui você pode ver, ó, ele tá com zoom 100%, é o Ctrl 0. Então é o seguinte, a gente deu 100% aqui, só que, puta, mano, tá uma merda pra eu ver aqui, pra eu trabalhar, porque tem essas abas aqui por cima. Então o que você pode fazer, Ctrl colchete, não é colchete, sei lá o nome dessa porra aqui. É Ctrl esse treco aqui, ó, deixa eu escrever aqui, ó. Ctrl, deixa eu pôr aqui. Ctrl mais esse bagulho aqui, ó. Como que é o nome disso? É isso, se você apertar isso, ele vai sumir com as paradinhas aqui, então você consegue trabalhar melhor aqui no seu layout, certo? Se você apertar, aí você aperta de novo, ela volta, se você apertar de novo, ela some. E se eu apertar o Ctrl com o Shift, ele vai sumir só de um lado, então se eu quiser trabalhar com as propriedades do elemento, eu consigo aqui e fico com esse espaço todinho livre, tá bom? Então é Ctrl Shift, esse negocinho aí, para sumir só com o lado esquerdo da barra, e se eu colocar Ctrl Shift eu sumo com as duas, certo? Uma outra coisa que dá para usar aqui também são as guias. Então a gente vai apertar aqui Shift R, tá vendo que as guias apareceram aqui, e apareceu essa reguicha bonita, certo? Então é o seguinte, vamos supor que eu quero, sei lá, eu quero usar essa reguinha aqui, ó, para eu ter esse espaço definido, para se eu for colocar um outro elemento aqui, eu já tenho uma noção mais ou menos da onde que eu preciso colocar. Então ela é usada para fazer alinhamento também, né? Como o Figma já tem bastante coisa automática aqui de linha, tá vendo, ó? Eu não uso tanto quanto eu usava no Photoshop, por exemplo. É uma outra coisa, uma diquinha que essa daqui eu demorei para aprender, hein? Se a gente tiver aqui uma outra tela do site aqui do lado, e se eu puxar uma linha, você vai ver que ela só veio para esse lado, certo? Se você passar o mouse em cima, ele vai pontilhar ali e você vai falar, puta, legal, tô vendo ali, mas ela não foi para lá. Como eu faço para fazer ela pegar o projeto inteiro, como aqui, por exemplo? Você vai puxar a linha. Deixa eu dar um espaço aqui para ficar melhor de entender. Então é o seguinte, você vai puxar a linha. Se você puxar e soltar ela aqui dentro desta frame, ela vai ficar só aqui. Se eu puxar a linha e pôr para fora, ela vai para todas as telas, todos os frames que estiverem abertos. Então, para eu conseguir alinhar aqui um box, por exemplo, é muito prático, é muito bom. Então é isso, essa parte de régua aqui, de guia, não tem muito segredo, é isso. Agora vamos falar um pouquinho de layer. A gente já falou um pouco de layer, mas eu quero detalhar mais algumas coisas, então eu vou criar uma nova... Então eu vou criar um novo frame aqui. E vamos criar aqui alguns elementos. Então eu vou criar um quadrado. Deixa eu deixar isso aqui mais espaçoso. Então pronto, criei um quadrado aqui. Você viu que já criou um novo frame, que é o frame 6. É muito bom renomear sempre. Como você pode ver, esse arquivo aqui ele já tem bastante coisa nessa página. Então tem coisa pra caralho aqui. Então se você não renomear, você vai ficar perdido. É muito bom renomear. Então eu renomei aqui, por exemplo, se fosse aqui, ó, tela 3, contato. É a página de contato que eu estou fazendo aqui, por exemplo. Então, ó, uma outra diquinha, clica aqui em cima do frame, ele vai dar a cor do fundo. Então eu vou copiar e vou jogar aqui. Pronto. Então, é o seguinte, vamos supor que aqui é a tela de contato, tá bom? Então eu vou vir aqui, vou pegar aqui o texto daqui, vou jogar para cá. Vou pegar esse texto, vou criar um texto aqui, vai. Então aqui, ó, é a página de contato, por exemplo.
Página de contato, vão ter 3 fotos aqui, por exemplo. Então agora eu vou dar um Ctrl D, vou puxar para o lado, vou dar um Ctrl D de novo, ele já fez o terceiro quadradinho pra gente, certo? Então agora é o seguinte, vamos inserir aqui um texto, eu vou fazer daquele esquema, eu falei já na aula passada, a gente pode clicar aqui e simplesmente escrever, ou a gente pode clicar aqui e arrastar para cá. E aí, eu já vou falar de um pluginzinho que eu uso que é muito brabo. Você vai clicar aqui com o botão direito, vai vir plugins e vai vir aqui em Lorem Ipsum. Em vez de ser lá no Google e copiar e colar, você já usa aqui, você coloca aqui quantas linhas ou quantos parágrafos ou quantas palavras você quer. Então vamos deixar aqui, ó, um parágrafo e gerar. Ele já gerou aqui. Então agora, vamos diminuir aqui a fonte. Vamos supor que é uma fonte de texto, corrido, e eu vou tirar aqui o bold, vamos deixar regular, pronto. Deixa eu mostrar aqui para vocês algumas coisinhas básicas de layer. Aqui a gente tem um layer, a gente tem outro layer aqui e outro layer aqui. São esses 3 layers aqui, ó. Se eu fosse fazer um projeto, eu já ia renomear aqui, por exemplo, foto 01, se eu fosse pôr uma foto. Renomeia tudo para você não se perder. Então, aqui a gente pode fazer o seguinte. Por exemplo, se eu quisesse agrupar... não, eu vou agrupar. Mas se eu quisesse, por exemplo, centralizar esses 3 elementos na tela, como você faria? Então, o jeito mais fácil que eu acho é o seguinte. Você vai selecionar os 3, vai apertar o Ctrl G. Apertando o Ctrl G, você cria um grupo, tá vendo? Ó? Eu criei um grupo com esses elementos. Então agora é só eu vir aqui e pedir para centralizar, tanto de verticalmente quanto horizontalmente, tá bom? Então aqui a gente também tem esse lance de sobrepor uma camada na outra, certo? Isso daqui é aqui que a gente controla, como eu já falei na primeira aula, tá bom? Então é aqui que a gente consegue controlá-los. Então, a parte de agrupamento basicamente é isso, tá? A gente já tem aqui uma guia automática de quando a gente coloca os elementos, ele já aproxima e deixa na mesma distância do que está do lado, tá? Então, se eu der um Ctrl D aqui e puxar para cá, ó, ele já vai encaixar, certo? Se eu quiser mexer isso na mão, eu posso mexer assim. Shift com a seta, ele vai andar de 10 em 10. Então, se você olhar aqui, ó, 3.221, eu vou clicar só na seta para o lado, ficou 3.620. Se eu apertar o Shift e a seta, ó lá, ele está tirando de 10 em 10, entendeu? Então, eu posso mexer nos elementos com a seta ou com a seta e o Shift. O Shift anda de 10 em 10, sem o Shift anda de 1 em 1. Bom, então é isso. Agora eu vou falar de uma outra coisa aqui. A gente vai falar um pouquinho de imagem. Então, por exemplo, existem várias maneiras de importar a imagem. Uma delas eu vou mostrar agora. Vamos lá para o Google. Então, a gente está aqui no Google, é só digitar o que você quer. Por exemplo, foguete. Eu digitei foguete aqui, então eu quero esta imagem. Vou dar uma diquinha só rapidinho aqui também de imagem. Quando você vier buscar imagem no Google, sempre vem aqui em ferramentas, vem em tamanho e coloca large, para você pegar as imagens com a resolução melhor, tá bom? E quando você for buscar por imagem PNG, você vai colocar o nome no que você está procurando, PNG. Acontece que tem gente, uns caras sem noção, fela da puta, que colocam a imagem assim e ela não tá com fundo transparente. Você vai baixar e vai falar, puta, que cuzão, mano. Então são 2 os motivos. O primeiro é que você tem que clicar aqui, entrar no site e fazer um monte de merda lá pra você baixar. Então é um saco. Então você vem aqui em ferramentas, você vem aqui em color e coloca transparente, que aí é certeza que você vai baixar uma imagem com o fundo transparente, certo? Então eu não quero baixar uma imagem com o fundo transparente, eu quero baixar uma foto de um foguete. Então vamos supor que eu quero usar essa. É só você clicar aqui com o botão direito, clicar em copiar a imagem, vir aqui no Figma, dar um Ctrl V. Pronto, sua imagem já está aqui, certo? Para a gente aumentar ou diminuir ela, se a gente puxar só, você está vendo que ela perde a proporção e fica toda zoada. Então, sempre com o Shift.
aperta e segura o Shift e daí você mexe na imagem, tá bom? Então eu colei a imagem aqui. Uma outra coisa que você pode fazer, por exemplo, eu quero já copiar ela aqui dentro, tá vendo? Então onde eu clicar no objeto que eu clicar, se eu der o Ctrl V, ele já vai colar dentro. Então essa é a primeira forma. A segunda forma, você vai vir aqui em File, em Place Image, ou vai apertar Ctrl Shift K. Vamos lá, Ctrl Shift K. Apertei Ctrl Shift K, me abriu aqui as minhas imagens que eu já tinha salvo. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar as imagens que eu quero. A gente pode abrir, creio eu que infinitas imagens de uma vez só, tá? Eu vou abrir essas três aqui e agora demora um pouquinho para carregar. Aqui tá elas aqui carregadas no meu Paint. Se você vier aqui ó, em Place All, que apareceu aqui, pumba, ela vai colar as imagens no tamanho real aqui na minha tela. Então, se você ver, elas estão todas aqui. Se você vai usar uma imagem de fundo, eu não sei, entendeu? Uma outra maneira que você pode fazer também é o mesmo procedimento. Você vai vir aqui, Place Image, vai selecionar as imagens que você quer usar. E aí, você tem algumas opções. A primeira dela é fazer isso daqui, ó. Clicar e arrastar. Você já define um tamanho para sua imagem, tá bom? Então, eu quero essa imagem aqui. Uma outra maneira é você clicar em cima dos quadrados, igual a gente fez com a imagem que a gente copiou lá do Google, tá bom? Então, é só clicar aqui, pronto. Eu tô com as minhas imagens. Isso é muito louco, é muito bom, é muito prático, ajuda muito no dia a dia, sério mesmo. Puta, isso é um bagulho muito foda. Então, por exemplo, se eu já fiz aqui, agora tá faltando pôr as imagens ali. Vou vir aqui, Place Image, vou selecioná-las e vou clicar. Deixa ela carregar, vou clicar aqui, pronto, tá feito. Olha isso, que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa de Deus. Então, é dessa forma que a gente usa imagem aqui no Figma, tá bom? E agora eu vou falar um pouquinho de plugins, como você quiser chamar, que é uma parada também que o Figma tem que é muito foda e existem vários plugins. Então eu vou falar um pouquinho deles aqui, de como funciona, e depois é legal vocês ficarem viajando na maionese aí, procurando por plugins que vão te ajudar no seu dia a dia. Para cada trabalho, um plugin pode te ajudar, como aquele que eu usei do Lorem Ipsum. Então, se você quiser usar algum plugin, você vem aqui e clica em plugins. Aqui estão todos os meus instalados, tá? Então, por exemplo, tem um de ícone aqui. Eu quero usar um ícone aqui de, sei lá, mano, aqui ó, pode ser esse daqui mesmo, um play para um vídeo. Ele às vezes é meio bugado, tá? Às vezes ele vem gigantesco, às vezes ele vem pequenininho, normalmente ele sempre vem aqui pro cantinho. Então eu vou dar um Ctrl X nele e vou colar aqui em cima. Ah, gente, não lembro se eu falei disso daqui, ó, mas para você mexer assim, você aperta o espaço e clica com o botão esquerdo do mouse e você consegue navegar aqui, tá bom? Então eu vou colar aqui, ó, pronto, tá vendo? Então eu usei um ícone eu usei um plugin aqui para usar um ícone. Tem plugin é boa, tem plugin da Unsplash, que é um site de imagens. Então, se eu quiser trabalhar com imagem direto aqui, sem ficar abrindo o browser, também eu consigo. Então, eu posso vir aqui na busca e colocar o que eu quiser, eu abrir aqui. Então, puta, eu gostei muito dessa raposa, sei lá, ó, tá vendo? É muito prático. O que eu falei, o Figma é foda porque ele é muito prático. Ele é muito prático, ele ajuda muito. O seu processo de criação vai ser muito mais rápido trabalhando com o Figma. Então, para usar a imagem aqui é a coisa mais fácil, mais maravilhosa do mundo. Por exemplo, eu quero usar uma imagem aqui dentro desse bagulho. Então é só eu achar a imagem que eu quero aqui e clicar em cima dela. Simples assim. Ela vai carregar e ela tá ali. Pronto. Então você pode clicar aqui, vir em plugin, Find More Plugins, e você vai procurar aqui e achar plugin do que você quer. Ou você pode também vir aqui para a primeira página aqui e vir aqui em plugin. E aí você vai achar bastante coisa aqui. Você pode entrar na comunidade e achar mais coisa ainda. Tem plugin até para remover fundo. Então é uma mão na roda. Então, mas também não é bom ficar colocando 200 mil plugins que você não vai usar.
Testa, baixa, testa, vê se faz sentido para você e deixa. Se não fizer, você deleta, tá bom? Deixa só o que você for usar. Então é isso, por hoje é só. Pera aí que eu vou ali pra telinha pra gente bater um papo. Bom, galera, então a aula de hoje é isso, tá ligado? Ela tá um pouco longa, mas eu quis passar bastante coisa pra vocês já hoje, pra gente terminar isso de uma vez e colocar a mão na massa logo, que eu sei que vocês estão doidos pra fazer uma landing page sinistrona. A gente vai fazer uma landing page sem brincadeira, bonita. Eu quero ensinar vocês a trabalhar da forma certa, tá bom? Tem muita gente que ensina errado. Muita gente, não é pouca. Eu quero que vocês entendam a parte conceitual, a parte técnica. Faz um site bonito, uma interface linda, maravilhosa, mais funcional, tá bom? Então, se você gostou, deixa aquele likezão já para fortalecer, tá bom? E amanhã a aula 3 está no ar. Então, até lá, um abraço!